Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para explorar a vida de uma das figuras mais influentes da história da humanidade, Jesus Cristo. Esta não é apenas uma história de fé, mas também uma jornada através de paisagens antigas, cidades históricas e eventos que moldaram o mundo como o conhecemos. A nossa história começa aqui, na região da Galileia, no que é hoje o norte de Israel, há mais de 2000 anos. Numa pequena e humilde cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Foi aqui que, segundo a tradição cristã, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz um filho, que seria chamado Jesus, o Filho de Deus. Pouco depois, Maria e o seu noivo, José, um carpinteiro, tiveram de viajar para sul, para a cidade de Belém, na Judéia. Vamos olhar para o mapa. Esta era uma viagem longa e difícil, com cerca de 150 quilômetros, provavelmente feita a pé ou de burro, através de um terreno montanhoso. Foi em Belém, a cidade natal do rei David, que Jesus nasceu. Não num palácio, mas num lugar simples, talvez uma gruta ou um estábulo, porque não havia lugar para eles na estalagem. Este nascimento humilde foi anunciado por anjos a pastores que vigiavam os seus rebanhos nos campos próximos. Pouco tempo depois, homens sábios, os magos, vindos do Oriente, seguiram uma estrela brilhante que os levou até o menino Jesus, trazendo-lhe presentes de ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o como um novo rei. No entanto, a notícia do nascimento de um rei chegou aos ouvidos do governante local, o rei Herodes, que, temendo um rival, ordenou um ato terrível, a matança de todos os meninos em Belém. Avisados em sonho, José levou Maria e o pequeno Jesus numa fuga apressada para o Egito, uma viagem ainda mais longa e perigosa. Olhando novamente para o mapa, podemos ver a impressionante distância que percorreram para garantir a segurança da criança. Eles permaneceram no Egito até a morte de Herodes, e só então regressaram, estabelecendo-se novamente na cidade de Nazaré, na Galileia. É em Nazaré que Jesus passa a sua infância e juventude. A Bíblia diz-nos pouco sobre estes anos, mas podemos imaginar Jesus a crescer, a aprender a profissão de carpinteiro com José, a frequentar a sinagoga e a estudar as escrituras hebraicas. Ele crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Era um período de preparação silenciosa para a missão que estava por vir. Por volta dos 30 anos, a vida de Jesus muda drasticamente. Ele viaja para o Rio Jordão, onde o seu primo, João Batista, pregava o arrependimento e batizava as pessoas. Jesus também foi batizado por João, e nesse momento, os céus abriram-se, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Este evento marca o início do ministério público de Jesus. Logo após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto da Judéia, um lugar árido e inóspito. Ali jejuou durante 40 dias e 40 noites e enfrentou as tentações do diabo. Foi um período de intensa prova espiritual, do qual saiu fortalecido e pronto para começar a sua missão. De volta à Galileia, Jesus começou a reunir os seus primeiros seguidores. Perto do mar da Galileia, um enorme lago de água doce, chamou pescadores simples, como Pedro, André, Tiago e João, para se tornarem pescadores de homens. Eventualmente, escolheu 12 homens para serem os seus apóstolos, o seu círculo mais próximo, que o acompanhariam, aprenderiam com ele e, mais tarde, espalhariam a sua mensagem. O ministério de Jesus foi itinerante. Ele viajava de aldeia em aldeia, principalmente na região da Galileia. Aqui no mapa podemos ver os locais-chave: Cafarnaum, que se tornou a sua base de operações, Betsaida e Corazim. Ele ensinava nas sinagogas, nas encostas das montanhas, à beira do lago e nas casas das pessoas. A sua mensagem era radical para a época. Falava de amor, perdão, humildade e justiça. Ensinava através de parábolas, histórias simples com significados profundos, como a do bom samaritano ou a do filho pródigo. Um dos seus discursos mais famosos é o Sermão da Montanha, onde proferiu as bem-aventuranças, um guia para uma vida justa e feliz. Ele desafiou as interpretações rígidas da lei religiosa da época, focando-se na intenção do coração. A sua mensagem central era sobre a chegada do reino de Deus, um reino não deste mundo, mas de paz e retidão. Mas Jesus não era apenas um professor. Os evangelhos estão repletos de relatos dos seus milagres. Ele curou doentes, como leprosos e cegos. Deu de comer a multidões com apenas alguns pães e peixes. Acalmou tempestades e até ressuscitou os mortos, como o seu amigo Lázaro.
Estes atos não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do amor e da compaixão de Deus, que validavam a sua mensagem e a sua identidade divina. A sua fama espalhou-se por toda a Judéia e para além. Multidões seguiam-no, maravilhadas com os seus ensinamentos e milagres. No entanto, a sua crescente popularidade e as suas críticas diretas aos líderes religiosos de Jerusalém, os fariseus e saduceus, criaram uma forte oposição. Eles viam-no como uma ameaça à sua autoridade e à estabilidade política com o Império Romano. A tensão atinge o seu clímax na última semana da sua vida. Jesus viaja para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Ele entra na cidade montado num jumentinho, cumprindo uma antiga profecia, e é aclamado pela multidão como um rei, com ramos de palmeira. Esta é a entrada triunfal. Pouco depois, ele vai ao templo e expulsa os mercadores e cambistas, acusando-os de transformar a casa de Deus num covil de ladrões. Este ato selou o seu destino. Na noite de quinta-feira, Jesus reuniu-se com os seus 12 apóstolos para a última ceia. Durante esta refeição pascal, ele instituiu a Eucaristia, partilhando o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e sangue, que seriam sacrificados. Ele também lavou os pés dos seus discípulos, um ato profundo de humildade e serviço, e tragicamente anunciou que um deles o trairia. Após a ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani para orar. Foi um momento de angústia profunda, mas ele submeteu a sua vontade à de Deus. Foi lá que Judas Iscariotes, um dos seus apóstolos, o traiu com um beijo, entregando-o aos guardas do templo. Jesus foi preso e submetido a uma série de julgamentos apressados e ilegais durante a noite. Primeiro perante as autoridades judaicas e depois perante o governador romano, Pôncio Pilatos. Apesar de Pilatos não encontrar nele crime algum, cedendo à pressão da multidão instigada pelos líderes religiosos, condenou Jesus à morte por crucificação, a mais cruel e humilhante forma de execução romana. Na manhã de sexta-feira, Jesus foi forçado a carregar a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali foi pregado na cruz entre dois ladrões. Durante horas de agonia, ele proferiu as suas últimas palavras, incluindo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Por volta das 3 da tarde, ele deu o seu último suspiro. Nesse momento, a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado num túmulo novo, escavado na rocha, que foi selado com uma grande pedra e guardado por soldados romanos. Para os seus seguidores, parecia o fim trágico e desolador de toda a esperança. Mas a história não termina aqui. Na manhã de domingo, 3 dias depois, algumas das mulheres que seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o seu corpo, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos apareceram e anunciaram a notícia mais extraordinária: ele não está aqui, ressuscitou. Este evento, a ressurreição, é o pilar da fé cristã. Nos dias seguintes, Jesus apareceu vivo a muitos dos seus discípulos em Jerusalém e na Galileia, comendo com eles, falando com eles e provando que tinha verdadeiramente vencido a morte. 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus levou os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, deu-lhes a grande comissão de levar a sua mensagem a todas as nações e, então, ascendeu aos céus. A vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento humilde até a sua morte e ressurreição, deixou uma marca indelével no mundo. A sua mensagem de amor, perdão e esperança continua a inspirar e a transformar a vida de milhares de milhões de pessoas, transcendendo culturas, fronteiras e séculos. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada pela vida de Jesus. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever o nosso canal. Até a próxima!